Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O meu nome é Ney Herman e o tema de hoje, a ditadura militar brasileira. Comigo no estúdio está o professor Luiz Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. É um prazer, Ney, é um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Eu sei que o assunto de hoje vai surpreender pelo menos muita gente em relação a fatos históricos que nem sempre são revelados e comentados pela mídia. Infelizmente, esse é um assunto que é muito comentado, mas muito pouco estudado. Então, com certeza, nós temos aí algumas coisas para contribuir com essa discussão. Obrigado novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Tinha que fazer, como, né, se eu estou na condição de alguém que tomou o poder pela força, é de buscar legitimidade para isso. Então, na medida que eu falo em revolução, eu quero dizer, estou transformando o país para que ele seja melhor do que ele era e, portanto, esse movimento que eu fiz, que rompeu com o processo eleitoral, né, que acabou desrespeitando direitos civis e etc., ele é um processo legítimo, ele é uma revolução legítima. Ou seja, ele é um discurso da época. Agora, o que mais assusta a gente é o fato de que discursos da época que ficaram congelados no tempo, depois de 50 anos, emergem como se nada tivesse mudado, como se a gente ainda tivesse, né, União Soviética contra Estados Unidos, como se a gente ainda tivesse, hoje Cuba e, né, Estados Unidos já conseguiram chegar aí a um acordo mínimo sobre a sua própria relação, e nesse contexto a gente encontra pessoas que falam como se 50 anos não tivessem passado, né, que 64 foi uma revolução gloriosa, redentora, e assim por diante. Isso é propaganda política da época, não é análise. Para início de conversa, João Goulart tinha alguma vertente comunista para que gerasse tanto pânico assim na elite? Ou esse pânico foi propositalmente causado? Não, esse pânico ele foi alimentado ao longo de décadas, né? Então, eu lembro que quando a gente era criança, gerações anteriores, quando alguém não queria obedecer uma ordem dos pais ou não queria comer ou alguma coisa assim, eles falavam que iam chamar o bicho-papão, que o bicho-papão vinha, né? Que o boi da cara preta, se a criança não dormisse. E no mundo adulto, né, o bicho-papão e o boi da cara preta eram o comunismo. Então, o comunismo era mais um espantalho que era muito utilizado pela propaganda das classes dominantes, dos grupos conservadores, projetado como se fosse assim, o conjunto de todos os males possíveis e imagináveis, exatamente para gerar esse pânico na população. O João Goulart estava muito longe de ser um comunista, né? A gente tem que lembrar. Então, sempre que alguém grita comunismo e faz alguma ação política, geralmente é um golpe que retrai a democracia. O Getúlio tinha usado isso em 1937, né? Ele foi forjado um plano foi inventado um plano escrito, um plano falso de tomada do poder pelos comunistas, que era chamado Plano Cohen. Depois de algum tempo, os historiadores puderam verificar que, de fato, aquilo tinha saído, né, da própria lavra do grupo, ali, da assessoria do Getúlio Vargas. Então, contra a ameaça comunista, dou um golpe e acabo com a democracia. Em 1937, cria o Estado Novo. A própria chegada do Hitler ao poder, né, ou o fato do Hitler assumir grandes poderes, ainda como chanceler, também se deve uma denúncia aos comunistas queimaram o Reichstag, que era o parlamento, né, da época. Então, vou terminar com as liberdades democráticas para ter um governo que possa combater o comunismo. E em 64 é a mesma coisa. Então, o comunismo ele é mais um espantalho do que outra coisa. E aí a gente até toma um susto quando a gente vê setores, né, e manifestações nas ruas dizendo o Brasil está correndo para o caminho do comunismo e etc. E a gente percebe de fato estudos no campo da sociologia, da economia e mesmo da história têm demonstrado que desde o final dos anos 50 nós já tínhamos o interesse de um conjunto de forças políticas e sociais no Brasil em um golpe de Estado. O que acontecia? Esse grupo tinha um projeto de país que passava por centralização do poder, por endividamento externo para poder fazer grandes obras, passava por restrição dos direitos trabalhistas e da liberdade de manifestação para constituir um projeto de país que foi aquele que acabou decorrendo do golpe de 64. Então, participavam desse processo, nós podemos chamar de um processo conspiratório, talvez a última causa
do golpe de 64 não tenha sido necessariamente uma conspiração, mas um desenrolar dos fatos aí em que se perde o controle do estupim e aí alguém, né, sai com os tanques para a rua e daí não tem mais como voltar atrás. Mas tem um longo processo de planejamento aí atrás que era constituído por organizações da sociedade civil que nós chamávamos... Olha, das várias coisas que é possível não ter dúvida nenhuma, o fato de que houve tortura, assassinatos, desaparecimentos, é um desses fatos mais claros sobre os quais não dá para restar dúvida alguma. Ainda nos anos 80, não eram nem os historiadores naquele momento, era a própria sociedade civil, a Arquidiocese de São Paulo, foi feito um grande projeto chamado Brasil Nunca Mais, ou seja, que nunca mais repetissem aqueles atos, né, de violência política, de barbárie, etc. E aí eles começaram a recolher os documentos, depoimentos sobre a tortura. Todo esse material hoje está disponível na internet. Se alguém quiser buscar, não é difícil, né? Usa um motor de busca, coloca lá Arquidiocese de São Paulo, o Projeto Brasil Nunca Mais, você vai ter acesso a milhares de páginas cheias de documentos sobre tortura, boa parte delas, inclusive, de inquéritos policiais militares, ou seja, a própria documentação dos militares sobre a tortura que teria ocorrido nos quartéis. Mas isso é só a parte documentada. Como você falou, das ossadas de perus, nós não temos documentação e como aquilo era uma vala comum para indigentes, a gente não sabe quantos, né, até hoje, foram aquelas pessoas que desapareceram, que morreram sob tortura, ou simplesmente foram eliminados, e que não há documentação, que não há informação nenhuma. Então, não há nenhuma sombra de dúvida de que foi um regime, como nós já falamos, além de todas as suas faltas de habilidade política, econômica e social, não dá para negar que foi um regime torturador e um regime assassino. E, infelizmente, até hoje nós não temos aí, no mínimo, um reconhecimento de que foi isso por parte das Forças Armadas e muito menos um pedido de desculpas à sociedade brasileira por parte dos envolvidos. Infelizmente, essa é a nossa situação. Como não se assume, alguns grupos costumam falar que isso não aconteceu, ou que não, houve tortura sim, mas foram com pessoas que mereceram. Aí eu fico pensando, quem é que pode merecer ser torturado? Existem casos documentados de mulheres grávidas, né, de crianças de 2, 3 anos de idade que foram torturadas para que os pais, que eram, né, o pai que era suspeito de estar envolvido com o movimento socialista, alguma coisa, ou comunista, alguma coisa do gênero, sem que houvesse certeza que ele efetivamente estava. Então muitos foram presos sem ter nenhuma vinculação com movimento nenhum. Muitos inocentes foram torturados e foram mortos, e além disso, mulheres, velhos, crianças, mulheres grávidas, senhoras, foram torturados como forma de fazer com que, né, um ente querido, vendo aquela situação, que ele falasse. Então eu fico imaginando como pode ser justificável de alguma forma a tortura. Mas o que é pior, além de tudo isso, é que de certa forma nós criamos quase que uma tolerância à tortura. Então, se alguém, por exemplo, né, é pego roubando, desconfia que aquela pessoa roubou alguma coisa, por um acaso essa pessoa é pega pela polícia, e se eventualmente essa pessoa vai para a delegacia, né, e sai dali, às vezes morta, às vezes viva, mas com sinais sérios de tortura, nós falamos, mas ele roubou, não tem problema ele ser torturado. Talvez esse seja um dos piores saldos que a ditadura deixou, a nossa tolerância com o assassinato e a tortura promovido por agentes do Estado. E não tem coincidência nenhuma nisso. Porque quem, né, acabou incorporando uma cultura de extermínio, de tortura dentro da própria polícia, foi a militarização da polícia que aconteceu exatamente dentro do regime militar. Mas em 74 fica muito claro para o general Geisel, que era o presidente na época, de que a tortura e os organismos de repressão tinham se tornado um monstro, eles tinham criado um monstro que ameaçava devorar o próprio governo. Ele deu a ordem para que essas torturas fossem, que elas deixassem de acontecer, que deixassem de acontecer mortes, e um pouco depois, né, em São Paulo, morre um operário. Ele já tinha matado desmantelado todas as organizações de esquerda, então que alguém que um dia tivesse falado em sindicato começou a ser alvo. E eles foram atrás desse operário, ele foi morto, né, no DOI-CODE exatamente depois
que o presidente disse que não seria mais tolerado isso em hipótese alguma. Ou seja, um claro desafio ao presidente. E aí o presidente falou, ou eu demito o comandante da região militar de São Paulo, para dizer que eu estou falando sério, que é para acabar com esse processo de tortura e etc., ou ele vai acabar comigo. E aí foi o que aconteceu, né? Teve a demissão, teve todo um processo de desmontagem das cadeias de comando, de troca das cadeias de comando para que terminasse aquele processo. Porque ali a tortura acabou criando vida própria. E se não fosse feito nada, ela acabaria, né, tomando de novo o próprio poder do Estado. Ou seja, o golpe dentro do golpe. O golpe dentro do golpe era aquilo que estava se visualizando. Então, dali para frente, a gente continuou tendo situações de tortura, terrorismo dos próprios militares, né, de terrorismo de direita, militares e paramilitares, mas ali o processo começou a diminuir, até que em 79, com a anistia, a gente praticamente não tem mais denúncia sistemática. Ainda assim, a Comissão da Verdade, ela identificou casos de tortura que vão até 84, 85, 86, e aí principalmente com os movimentos sociais que se reorganizavam a partir de então. Movimento por moradia, movimento contra a caristia, movimento do sem terra, movimento sindical. Então esses começaram a ser os novos atingidos, mas aí não mais por uma estrutura sistematicamente organizada à sombra do Estado brasileiro. Que recomendação o senhor dá, embora eu até já imagino qual seja, a quem ainda acha que o retorno ao regime militar é a melhor solução para o país? Eu pediria encarecidamente que eles estudassem a história do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi, como você já falou, jornalista que trabalhou contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino. Ele era sempre uma voz, né, a favor de uma determinada postura política, embora ele parecesse assim, eu não sou envolvido em política, eu não gosto de partido, né, e alguma coisa assim, mas ele tinha sim uma posição política, uma posição partidária que ficava um pouco oculta, mas ele sempre estava, vamos dizer assim, batendo, e foi um dos principais apoiadores da ditadura militar. Ora, um dos primeiros que perdeu os direitos políticos foi o Carlos Lacerda. E vários outros que tinham apoiado o golpe de 64 acabaram perdendo os direitos políticos, alguns acabaram até exilados. Ou seja, o golpe de 64 tem muito pouco de uma revolução. Uma das poucas coisas que ela tem de revolução é que as revoluções geralmente, esse é um adágio, né? As revoluções geralmente devoram seus próprios filhos. E o que 64 fez, em grande parte, foi isso. Os civis que apoiaram tanto, né, o golpe de 64 acabaram perdendo direitos políticos, perdendo a possibilidade de interferir no próprio poder, e só foram poder aparecer de novo, né, no quadro político lá nos anos 80. Então, pedir a volta da ditadura realmente é alguma coisa que mostra, desculpe a sinceridade, falta de estudo e ignorância. Porque mesmo se você é contra o atual governo, não é através de um golpe militar ou qualquer outro tipo de golpe que você vai chegar ao poder. E que isso vai ficar tudo bem. Quando você cria, né, um regime que pode se sustentar sem voto, isso significa que ele pode se sustentar sem você também. Ele pode, se ele tem todo o poder concentrado nas suas mãos, ele não precisa respeitar ninguém. Então é aquela coisa, você cria um Frankenstein, né, você cria um monstro e o monstro destrói o Dr. Frankenstein. Essa que é a lógica lá da ficção científica do século XIX, do Frankenstein, e a destruição da democracia geralmente vai por aí. Você cria um regime ditatorial achando que ele vai te beneficiar, mas a partir do momento que você criou um regime que pode mandar sem recorrer a ninguém, sem precisar de votos, sem precisar de apoio, etc., ele acaba destruindo os seus próprios apoiadores e funcionando a partir dos seus próprios interesses. Então é uma aposta muito arriscada. A minha sugestão seria: faça o debate político, divulgue as suas ideias, organize-se em partidos, participe de partidos políticos, né, faça o debate, tenha uma proposta que possa ser votável, ganhe eleições, chegue ao poder e faça aí a sua ideia funcionar. O atalho do golpe nunca deu certo para quem acaba alimentando o próprio golpe. Ele acaba sendo devorado pelo regime que ele mesmo criou, ajudou a criar.